Oi, meninos. Então, hoje, nessa quinta-feira, nesse conteúdo nosso de geografia, nós vamos trabalhar a organização política administrativa brasileira. A tia já deu uma introdução, né? Na semana passada, sobre esse assunto, nós falamos, né? Sobre a organização política do nosso país. Então, vocês já fizeram uma introdução sobre como o nosso país ele é dividido, não é, regionalmente, tá, politicamente. Então nós compreendemos que politicamente não tem nada a ver com os partidos políticos que fazem parte da história política do nosso país, mas que tem a ver com a distribuição regional do estado, do país, né? De acordo com os estados, certo? Então a gente viu que a quantidade de estados que tem no nosso país. E agora, nesse dia, né, hoje, nós vamos estudar como é que se organiza a administração do nosso território, tá certo, meus amores? Então, qual era a atividade de hoje de geografia? Você vai clicar no link dessa videoaula introdutória, tá? Que vai te dar um embasamento para a gente poder conversar a respeito, né? Dessa questão de como é que se organiza administrativamente o nosso território. Depois, você teria que assistir esse vídeo. Depois de assistir o vídeo, você deveria abrir o livro na página 85, né? Espero que vocês já tenham feito a leitura do texto, Administração Política do Território, né? Você deveria abrir para a gente poder ler, né? Prestando atenção às explicações que a tia vai fazer agora. Então, além desse texto, nós vamos ler o texto, Os Três Poderes, né? Na página 86. Nós vamos fazer a leitura desse texto, estudando a administração do município, na página 87, certo? E também a importância do voto, na página 88. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. A tia fez um pequeno resumo, não é? Espero que vocês tenham lido já. Se você ainda não fez a leitura dos textos, pause agora o seu vídeo e faça uma leitura preparatória, né? Pra gente poder explicar o conteúdo para você, tá certo? Ó, a administração do território, ok? Então, a tia vai fazer uma introdução lendo essa página, depois eu vou mostrar através de imagens para vocês onde ficam as sedes dos poderes que fazem parte aí da administração, não é? Da direção do nosso território, tanto do município, o município que significa que é a cidade, tá? O município é cidade. Tanto do município, quanto do estado, quanto do território nacional, do país todo, tá? Então, ó, administração do território. Como já estudamos, o território brasileiro é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal que tá bem pequenininho aqui. E no Distrito Federal fica quem, gente? Fica Brasília, que é a capital do nosso país. Brasília, tá bom? Que administra Brasília, que é onde fica a sede do poder administrativo de todo o nosso país, tá certo? Os estados são formados pelos municípios. Veja o exemplo a seguir. Então, aqui a gente tem a divisão política do Brasil, que é de 2016, mas que é atual ainda, tá, galera? Então, é assim que se organiza, tá, territorialmente o nosso país, formado pelos 26 estados e os municípios que os formam, tá certo? Então, ó, e aqui a gente tem a divisão municipal de um dos estados. Então, aqui a pessoa que organizou esse conteúdo pegou o estado do Amapá, tá vendo? Pegou o estado do Amapá, pôs ele bem ampliado aqui pra gente ver, olha. Divisão municipal do Amapá em 2015. Percebam a quantidade de municípios, ou seja, cidadezinhas que tem no Amapá, certo? Os municípios podem ser divididos em unidades ainda menores que recebem o nome dos distritos. Distritos são cidadezinhas mais afastadas
que tem poucos habitantes. E pelo fato de ter poucos habitantes, eles não têm um prefeito, não têm vereador, porque eles têm poucos habitantes. 1.000 habitantes, 500 habitantes. Então, não faz sentido, tá? Hoje em dia, para que cada cidade seja considerada município, ela tem que ter um número mínimo de habitantes, tá bom? Então, cidades com poucos distritos, com poucos habitantes, não podem ser consideradas cidades. Mas e aí, então, o que acontece com eles? Eles ficam lá, Deus dará? Ninguém manda neles, eles fazem o que eles querem? Não, não é assim, tá? Então, aqui em Anápolis, por exemplo, tem cidadezinhas aqui perto que são consideradas distrito. Então, qual é a cidade que administra esses distritos? É a cidade de Anápolis, que é a cidade maior, que fica próxima, que fica dentro do território de Anápolis. Então, Anápolis é que administra esses distritos, tá certo, meus amores? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar, tá, o território da nossa cidade e os distritos que ficam em volta. Então, vocês vão saber quais são os distritos, os quais Anápolis se responsabiliza por eles, tá certo? Então, olha, perceba aqui como é a divisão do estado do Amapá, que fica aqui, ó, na parte norte, tá? Na região norte. Nós que vimos as regiões, nós sabemos que o Amapá está na região norte, isso mesmo. Então, aqui nas próximas páginas, nós vamos ver como está organizada a administração das unidades do território. Então, a gente vai agora, a tia vai mostrar para vocês, através de imagens, e vai explicar como é que funciona e aonde está o poder executivo, legislativo e o judiciário, que formam os 3 poderes brasileiros, tá? O que significa os 3 poderes brasileiros? É a maneira como o nosso país, ele é organizado, tá? Então, ele tem uma maneira tríplice de ser administrado. O que é isso, tríplice? 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tia, por que são 3? Porque é necessário que exista um poder fiscalizando o outro, certo, meus amores? Dessa maneira, um poder fiscalizando o outro, ajudando o outro, a gente evita que no nosso país exista essas formas de governo que nós chamamos de ditaduras. As ditaduras são são poderes extremos, tá? De um governante que decide governar sem receber, né? Sem receber críticas ou receber orientações de outras esferas do poder. Então, aí nós sabemos, né, que hoje, na atualidade, a gente tem governos que são ditatoriais, não é? De países vizinhos, inclusive vizinhos aqui ao Brasil. Então, o que acontece? Nós, no Brasil, o nosso sistema administrativo é organizado dessa maneira, tá? Realizado por pessoas que exercem cargos públicos, e esses cargos públicos têm por base tanto a administração quanto a fiscalização do outro poder, para um presidente da República, ele não imagine que porque ele é presidente, ele represente o poder executivo, ele imagine que ele está com todo o poder na mão e que ele possa simplesmente tomar o poder e fazer as coisas do jeito que ele quer. Não. Isso se chama ditadura. Nós não estamos numa ditadura, nós estamos numa democracia. Democracia é o governo feito pelo povo. Por isso a importância do voto, tá? Por isso que é importante que a gente vote, para que nós tenhamos representantes que fiscalizem, tá? Uns aos outros, para que a gente não se torne a ditadura, que é uma pessoa tomar o poder e achar que ele pode fazer o que ele quer dentro do país. Não é assim, não. Tá certo? Então, como a tia falou, o governo brasileiro é organizado em 3 poderes que funcionam de forma independente, cada um, mas atuam de maneira coordenada, isso que a tia falou, tá? Cuidam dos interesses da população
tá bom? Então a tia vai pausar o vídeo para mostrar para vocês algumas imagens que vai mostrar a função e aonde é que tá cada poder, tá bom? Meninos, então como a tia falou, né, nós temos aqui, olha, os 3 poderes brasileiros, que são poderes administrativos, né? Quando nós falamos poderes, é porque eles têm esse caráter de poder, né? Poder elaborar, poder mandar, poder julgar, não é? Então, nós temos esses 3 poderes que conversam entre si no sentido de administrar, fiscalizar também as ações uns dos outros, tá? O poder executivo, a gente sabe que é aquele que executa as leis, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho nos slides que a tia vai mostrar quem são essas personalidades, tanto na cidade, quanto no estado, quanto no país, que executa as leis, tá certo? O poder legislativo é aquele que cria as leis e fiscaliza a pessoa que executa. Então, eles vão, no legislativo, vão criar e fiscalizar as ações das pessoas que executam. E quem é o judiciário? O judiciário são as pessoas que fazem que essas leis que são discutidas por esses personagens aqui, ó, tanto pelo presidente, quanto pelos deputados e senadores, tá? E os prefeitos. Então, o Poder Judiciário vai fazer o quê? Fazer com que essas leis aqui, olha, sejam cumpridas, tá? Então, o Executivo executa as leis, Legislativo cria as leis e fiscaliza o Executivo, e o Judiciário faz o quê? Faz as leis serem cumpridas, tá certo? Então, a tia vai mostrar os slides para você compreender melhor, tá bom? Só um minutinho. Então, a tia tá mostrando para você aí a Praça dos Três Poderes, que é a sede do Poder Administrativo do Brasil total, tá, meninas? Nós estamos falando do território nacional, tá bom? Então, nós estamos falando que esse lugar que você está vendo nessa imagem, tá bom? Aí, ó, do lado esquerdo você tá vendo o Supremo Tribunal Federal, tá? Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que faz o quê? A tia falou, abre na página 86 e vamos recordar, Supremo Tribunal Federal, ele faz com que as leis elaboradas pelo Legislativo sejam cumpridas, não é? Do lado direito a gente tem, ó, o Planalto, o Palácio do Planalto, que é onde fica o presidente da República, não é? O senhor Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Ele faz o quê, gente? Ele executa as leis. Ele manda executar, não é? Então, foi criada uma lei de auxílio, não é? Para que as pessoas recebessem o auxílio emergencial durante a pandemia. O que acontece? Então, os nossos deputados e senadores aqui no Congresso Nacional, que está ao fundo, eles criam as leis, não é? Em concordância aqui, ó, com o presidente da República, aqui no Palácio do Planalto, certo? Eles criam as leis, o judiciário aprova, certo? Eles criam as leis, elas são aprovadas, o presidente manda executar. Se alguma instituição ou se alguém for lá e descumprir a lei, o judiciário, descumprir, ou seja, não fazer, tá? Não fazer a lei acontecer, aí o judiciário vem e age, tá? Para quê? Para que essa lei, que o Congresso Nacional aqui, ó, e o Palácio do Planalto, para que essa lei que eles votaram seja cumprida, ok? Então, eles atuam aqui, ó, juntos, tá bom? Mas de uma maneira nacional. Então, aonde que esses 3 prédios, esses 3 poderes estão? Eles estão em Brasília, na capital do nosso país. A tia vai mostrar o mapa para você, ó. Aonde que eles estão? Eles estão em Brasília, no Distrito Federal, tá bom? Então, ó, esses 3 poderes, eles fazem essa administração, olha, do território todinho nacional, partindo de onde? Partindo daqui, tá? De Brasília.
Então, olha, tanto o presidente, quanto os senadores e deputados, quanto os juízes do Supremo Tribunal, eles administram aqui de Brasília, olha, eles administram aqui de Brasília todo o nosso território, tá? Criando leis que valem para todo o nosso território, tá bom? Tia, mas como é que funciona nos estados e nos municípios? Vamos observar? Então, ó, como é que é o poder legislativo? O que a gente viu lá na página 86? E o poder legislativo não é aquele que cria as leis e fiscaliza o presidente, os governadores e os prefeitos? Então, esse é o poder legislativo. E aonde que o poder legislativo está? Vamos ver? Em Brasília, ele tá lá no Congresso Nacional. Lembra que a tia mostrou na imagem lá do começo, ó? Ó, vamos voltar aqui ele, o Congresso Nacional, tá? Em Brasília, esse é o Congresso, que é a sede do Poder Legislativo no nosso país. Fica lá em Brasília, capital do país. Então, do lado esquerdo a gente tem o Senado, onde ficam os senadores, e do lado direito a gente tem a Câmara dos Deputados, os deputados federais. Tá certo, meus amores? Então, aqui eles criam leis que valem para o nosso país. Tia, mas isso aqui é para o país. E no nosso estado? Não é? Então, vamos voltar no mapa? A tia vai mostrar o mapa mais uma vez para vocês entenderem, tá? Aqui, ó. Certo? Ó. E no nosso estado? Então, para o nosso estado, quem administra o nosso estado? São os deputados estaduais, tá? Aonde que fica? Eles ficam lá na Assembleia Legislativa, é onde é a sede do Poder Legislativo, que fica lá em Goiânia. Goiânia, que é a capital do nosso estado. Então, olha, o nosso estado tem o governador que administra, tem os deputados, né? Tem os deputados estaduais que criam as leis, né? Então, os deputados criam as leis para o nosso estado. E aonde que eles ficam? Na Assembleia Legislativa, não é? Lá em Brasília, fica no Congresso. Em Goiás, fica aonde? Na Assembleia Legislativa, lá em Goiânia. E no nosso município, meninos, na nossa cidade, vocês já ouviram falar da Câmara Municipal? É a sede do Poder Legislativo aqui da nossa cidade. É lá que eles fazem as leis, que eles conversam e debatem com o prefeito, fiscalizam o prefeito e criam as leis baseadas nas leis que foram elaboradas lá no Congresso, pelos senadores e pelos deputados federais, tá certo? Então, os vereadores elaboram leis baseadas nas leis estaduais e federais e auxiliam o prefeito a administrar o município. Olha que interessante. Então, a gente tem, ó, o Congresso Nacional, que é do Brasil. Meu livro caiu, né, meninos? Que é do Brasil. Aí, depois, fazem as leis para o Brasil. Depois tem a Assembleia Legislativa, que fazem as leis para o Estado, tá bom? E depois tem a Câmara Municipal, que faz as leis para o município. Olha aqui, quem já passou aqui, ó, lá no, tá vendo aqui, ó, Brasil Park Shopping. A gente tem uma Avenida Brasil, foi construído um viaduto. Quem já passou por aqui já percebeu essa construção inacabada. Isso aqui a tia quer abrir um parêntese. Por quê, meninos? Isso aqui foi má administração do dinheiro público, tá? Porque o prédio foi construído e logo foi apresentando problemas na edificação, né? Então foi alagando, tinha o teto muito... Às vezes tinha lugares que o teto estava muito baixo. Então isso aqui foi má administração do dinheiro, do nosso dinheiro. Olha como era a Câmara dos Deputados no passado, tá? Como ela era e como ela está agora, tá? Então, ela está aqui, esse elefante branco. Quando a gente fala elefante branco, é uma coisa que está sem resolução. Foi gastado um dinheiro danado dos cofres públicos, dinheiro nosso, para fazer um prédio que não foi para frente, porque tem problemas que o engenheiro que estava construindo, os engenheiros que tinham construído, não perceberam. E aí, não foi para frente porque
não tinha como continuar por causa dos problemas estruturais, tá? Então a Câmara funciona aqui, tá? Os vereadores trabalham nesse pedaço do prédio e num outro prédio que tem ao lado aqui, não é? Então, da onde vêm as leis? Então, vamos relembrar as leis para o país do Congresso Nacional, para o Estado vem da Assembleia Legislativa e para o nosso município, ou seja, para a nossa cidade, vem da Câmara dos Vereadores, ok, meus amores? Agora nós vamos falar do Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que executa. Quem é o chefe do Poder Executivo? Vamos ver? Olha, Poder Executivo não é aquele que executa, é aquele que conversa com o Legislativo, faz as leis, aprova as leis junto com o Executivo aprova as leis junto com o Legislativo, que é quem faz as leis, aí as leis são passadas para ele e ele executa, ele vai lá e executa, tá? Então, o presidente do Brasil também cria medidas provisórias, não é? Que servem também para poder administrar o país, não é? Então, a função nacional, em nível nacional, do Poder Executivo é executar as leis para todo o país, tá? Administrar o funcionamento do país, dos estados e dos municípios, auxiliado pelos ministros. Então, a gente tem ministro da Educação, não temos um ministro da Educação, né, gente? Que vergonha. Ministro da Saúde, nós não temos ainda um ministro, temos lá um interino. Olha para você ver que situação. Então, os ministérios da Educação, da Saúde, do Esporte, né, da Infraestrutura, ele é auxiliado por todas essas pessoas. Ok, queridos? Então, a gente tem o Palácio do Planalto, que é onde ele fica. Vamos voltar lá no passado para ver onde que está o Palácio do Planalto? Aqui o Palácio do Planalto, né? Então, o Palácio do Planalto executa as leis que o Legislativo, que ele cria junto com o Legislativo. E quem que é o representante do Poder Executivo no nosso país? O presidente do Brasil, que é quem? Jair Messias Bolsonaro. Quem que ajuda ele? Os ministros. Olha aqui os ministérios aqui atrás, ó. Tá vendo? Então, os ministérios estão aqui, ó. Educação, saúde, lazer, esporte, infraestrutura, não é? Então, ó, aqui fica o Palácio do Planalto, que é onde está o presidente do nosso país. Vamos voltar lá no presidente? Olha ele aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro é o presidente do nosso país. Ele é uma figura pública, galera. Ele representa o nosso país. Então, ele precisa ter cuidado com o que ele fala, ele precisa pensar no que ele fala, precisa pensar nas ações, nas atitudes, porque ele representa o nosso país, certo? Ele é uma figura como a bandeira nacional, não é? Ele é um símbolo da nossa pátria, ok? Então, ele executa as leis e administra o funcionamento do país. E agora? E no Estado? Quem que executa no Estado? O nosso governador, que é o senhor Ronaldo Caiado, tá? E ele fica onde? Ele fica nesse lugar aqui, ó, que se chama Palácio Pedro Ludovico, que é onde fica a sede do Estado, lá em Goiânia. Sede do Poder Executivo de Goiás. Fica onde? Goiânia, que é a capital do nosso estado, tá? Então, o que ele faz também? Executa as leis, tá bom? Executa as leis que quem faz junto com ele? A Assembleia Legislativa. Ela não tá no Estado? Então, é ela, a Assembleia Legislativa, os deputados, né, estaduais fazem as leis e o nosso governador executa, tá bom? Agora, quem executa as leis aqui no nosso município é o prefeito, não é? Então, aqui no nosso prefeito, aqui na nossa cidade, no nosso município, Anápolis, quem é o prefeito? O senhor Roberto
Naves. Então, ele administra o dinheiro dos impostos, da educação, da saúde, auxilia os vereadores, tá? Então, ele executa. Vamos pensar aqui? Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, executa as leis nacionais para o país todo. O senhor Ronaldo Caiado, ele é o governador do estado de Goiás, a sede fica em Goiânia, tá? E ele executa as leis para o nosso estado, tá? Apenas para o nosso estado. Ele executa as leis apenas para o nosso estado, aqui, ó. Baseado apenas aqui no nosso estado, tá certo? Que é Goiás, baseado nas leis federais, que são aprovadas pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente. E aqui, quem executa as leis na nossa cidade? O senhor Roberto Naves, que ele é o prefeito, administra o dinheiro dos impostos e tudo no nosso município, tá? E agora, o que o Poder Judiciário faz? O Poder Judiciário, ele faz com que as leis sejam cumpridas, tá certo? No Brasil, quem representa o Poder Judiciário, ou seja, aquele que faz com que as leis criadas sejam cumpridas, o Supremo Tribunal Federal, ele é um poder nacional, ele age no âmbito nacional, tá? Então, aonde que fica a sede do Poder Judiciário do Brasil? Quem que representa? Os ministros do Supremo, que são juízes, pessoas ligadas à lei, tá, gente? Não pode ser qualquer um que chega lá e fala assim, você é ministro do Supremo. Não, tem que ser pessoas ligadas à lei, advogados, pessoas que entendem da lei. Advogados, pessoas que já são juízes, tá? Desembargadores. Então, fazem com que as leis elaboradas pelo legislativo sejam cumpridas, resolvendo conflitos e garantindo direitos estaduais, direitos individuais, coletivos e sociais. Tá certo? Então, nós temos instâncias, tá, judiciárias, ou seja, nós temos poderes que defendem a lei tanto nos estados quanto nos municípios, tá certo? Então, nós temos tribunais de justiça dos estados, tribunais de justiça nos municípios que fazem a lei ser cumprida, tá? E de onde vem a lei máxima? Vem daqui, tá bom? A lei máxima, a lei que rege o nosso país e que vale como base para que todos os estados e os municípios tenham uma ordem, vem daqui, tá bom? Do Supremo Tribunal Federal, tá certo, meus amores? Então, olha só, meninos, a tia fez esse pequeno resumo para você, tá bom? Para você entender quais são as pessoas responsáveis dentro de cada poder, né? No Legislativo, a gente tem lá o Congresso Nacional, onde ficam os senadores e os deputados que representam, né, que fazem as leis no país. Nos estados, quem fazem as leis no Legislativo? Os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, né? E nas cidades são os vereadores, eles ficam na Câmara dos Vereadores. O Poder Executivo é o que executa, tá? No Brasil, quem é o representante do Poder Executivo? O nosso presidente do Brasil, que é o Jair Messias Bolsonaro, que fica no Palácio do Planalto. No estado é o senhor Ronaldo Caiado, que é o nosso governador, né? Ele fica no prédio do governo estadual, que é o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. E aqui o Poder Executivo em Anápolis, né? Nos municípios, na cidade, são os prefeitos, né? No caso da nossa cidade, é o prefeito Roberto Naves, que fica lá no prédio da prefeitura. O Poder Judiciário, que é o que faz valer as leis, né? É o que faz com que as leis sejam cumpridas. No Brasil, ele fica lá no Supremo Tribunal Federal, representa, né? Faz com que as leis sejam cumpridas nacionalmente. Lá ficam os juízes do Supremo, tá? Nos estados e nos municípios, nós temos aí os tribunais de justiça que fazem as leis serem cumpridas nos estados e nos municípios, tá bom, meus amores?